Olá, pessoal. Continuando então na nossa temática, nós vimos no bloco anterior como foi construída historicamente a questão da desigualdade no país, com a imposição do padrão europeu, a negação das identidades diversas que aqui havia, a negação das línguas, né? Então, tudo aquilo repercutiu para que nós tivéssemos hoje na nossa sociedade preconceito e desigualdades sociais. Falando em preconceito, então nós trouxemos aqui para vocês algumas charges. A primeira delas, que está à esquerda, na parte superior, diz o seguinte: Zeca, o que é preconceito? E aí o Zeca responde: não sei, deve ser doença de adulto. Uma outra charge que nós temos também, que é essa sessão do Ricardo Ferraz, né? Está assim: chegou no aeroporto, então à esquerda nós estamos percebendo o cadeirante com uma medalha, cheia de medalhas e troféus no colo, e a equipe à direita, né, dizendo que é do futebol, de outra coisa, foi mais uma derrota. Como a sociedade acaba, então, valorizando mais as pessoas que estão aí o tempo inteiro na mídia e que, em tese, não são cadeirantes e assim por diante. Nós estamos, inclusive, no país, neste momento, né, nas Olimpíadas aí, que tratam das pessoas com deficiência. A outra que tem aqui, então, é uma charge, a que está abaixo do Junião, e dentro dele, né, está um rapaz, dentro do carro está um rapaz negro, e o guarda diz: te parei porque você parece um ladrão. Mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito, racismo é coisa da sua cabeça. A gente sabe, os dados estatísticos mostram, né, e aí que realmente não é bem assim. As pessoas acabam avaliando as pessoas negras em virtude da cor, e aí colocam todo o preconceito, param no trânsito, são os que estão mais presos, isso não pode continuar. Outro preconceito que nós temos também em relação a dois cadeirantes: à esquerda nós temos um homem com uma criança no colo, né? E aí alguém fala assim: seu filho não parece nada com você. E a mulher ao lado pensa assim: o nariz, o padeiro, a boca, não sei de quem. Naquela concepção que a gente tem de que as pessoas que são cadeirantes não podem ter filhos. O mesmo caso acontece com a mulher que está à direita e que está gestante, e o homem chega perto e pergunta: é barriga d'água? Também achando que as mulheres, então, não podem ficar gestantes que são cadeirantes. E essas outras aqui também falam do preconceito, do cartunistas que, lá na ONU, elas divulgaram charges para criticar a desigualdade de gênero que há no nosso país, isso, né, no mundo, aliás. Essas charges, então, foram de 2018, e aí uma delas à esquerda está escrita, portanto, em francês, mas vocês vejam a imagem, que à esquerda está um homem numa escada maior, bem próximo lá de quem é o diretor, né, da empresa, ou sei lá, o presidente, e à sua direita está uma mulher numa escada menor, com vassoura, com criança no colo, com uma cesta de alimentos e assim por diante. E aí está escrito assim, em francês, que eu traduzo como está abaixo. No canto superior esquerdo, lê-se: homens/mulheres, escala dos salários. O executivo diz: procura alguém ambicioso que não perca tempo cuidando das crianças ou passando roupa. Então, vocês vejam que o ponto de partida na sociedade dos gêneros masculino e feminino é bem diferente, né? E essa representação que se dá, a gente escuta todo mundo falando, né, da jornada dupla, tripla de muitas mulheres. A mesma coisa nós vemos, então, da italiana Marilena Nardi, que mostra uma imagem, né, no pódio, em que as mulheres estão segurando os homens, e que aí aparecem os homens em primeiro, segundo e terceiro lugares, mas quem está suportando e colocando os homens lá em cima seriam as mulheres, mostrando realmente que nós ainda temos na sociedade muito preconceito e discriminação em relação às mulheres. Uma outra charge, que é do Bruno Drummond, foi publicada na revista O Globo, diz o seguinte: então nós temos uma cena em que está um homem e uma mulher, o homem está no banheiro, né, limpando, se arrumando,
E a mulher chega para o marido e fala assim: Mário, precisamos ter uma conversa sobre o Mariozinho. Aí ele pergunta: o que esse menino aprontou dessa vez, Ruth? E ela fala: ele foi visto com amigos numa parada gay. Parada gay? O Mário Júnior? Com que amigos? Coleguinhas da academia. Coleguinhas da academia fazendo o quê? Meu Deus do céu, fazendo o quê? E ela responde para o marido: espancando covardemente um homossexual. E o marido fala: porra, Ruth, que susto! O que fica evidente aí, né? Um preconceito que a gente vê praticado no dia a dia, que incide em violência, né? A não aceitação da orientação sexual das pessoas. E esse preconceito é difundido muitas vezes nas próprias casas. Então, é inadmissível nós estarmos no século XXI e ainda não entendermos, né, a questão da orientação sexual. Né? E aí, muitas vezes, em família, a gente repassa esses preconceitos adiante. Bom, então, o que é um preconceito? Bom, preconceito, conforme Bezerra, é um pré-julgamento. A palavra fala por si. É um pré-conceito. É uma concepção que já existe sem que haja fundamentação científica para tal opinião. Enquanto o preconceito é um tipo de juízo de valor concebido sem grande fundamentação, a discriminação é a maneira como o preconceito se manifesta na sociedade. É assim, se a gente não conhece, né, a gente acaba tendo preconceitos. A partir do momento que nós nos debruçamos, estudamos, abrimos a nossa mente para compreender realmente e estudar, a tendência é que esses preconceitos vão diminuindo e a tendência é que um dia eles se acabem. Então, por isso a importância realmente da gente estudar, porque quando a gente estuda, quando a gente vai a fundo, a gente percebe que a maioria dos preconceitos não tem sustentação científica, como diz aqui a Bezerra. Então, ofensas, assédio, né, intimidação, constrangimento, tudo isso faz exclusão, violação de direitos, dificuldade de acesso à educação e ao mercado de trabalho, fazem parte, então, da rotina de mulheres, de negros, de indígenas, de gays e pessoas com deficiência. O preconceito se reproduz nas famílias, escolas, ambiente de trabalho, conforme nós vimos na charge acima, e na sociedade em geral. Ou seja, está aí do nosso lado, né? E a gente precisa combater. Então, esse é o preconceito. E o que seriam as desigualdades, né? Vejam só, essas são duas, aqui uma tirinha em cima, né? Embaixo nós temos uma charge. A charge, então, na parte inferior aqui dos slides, diz assim: filho, um iPad para você. Né? A gente percebe, inclusive, pelo modo como as pessoas estão representadas. Um pai engravatado, né? A gente imagina alguém que tem uma situação financeira melhor. À sua direita está uma senhora com duas crianças, uma roupa assim, já a gente percebe parece mais usada, em que ela diz assim: filho, você vai e pede. Ou seja, vai no semáforo, pede uma ajuda, né? Isso são desigualdades sociais. E nós temos aqui então a tirinha da Mafalda, em que a colega dela diz o seguinte: ora, você não entende que são pobres porque querem? Use a cabeça, sua tonta, use a cabeça. E a Mafalda diz: meu Deus, pense nos barracos onde eles moram, naquelas porcarias de móveis, nas roupas que eles usam. Você não percebe que, além de ganhar pouco, ainda tem a mania de investir em coisas de má qualidade, que eles sempre vão ser pobres? E aí, ela começa a falar sozinha, a Mafalda sai de perto. Não tem jeito, com gente que não raciocina não adianta. Essa amiga da Mafalda, né, essa colega da Mafalda, ela representa o que está muito, muito no imaginário de muitas pessoas da sociedade. Né? Aquela história que está por trás, é pobre porque não trabalha, é pobre porque não interessa. Por que não olha aquelas pessoas que se deram bem na vida, né, e mostra o que ele fez para conseguir? Só que ninguém observa e não tem ideia do que aquele um, ou aqueles dois que conseguiram se sobressair, que tiveram todas as dificuldades da vida, o que eles tiveram que fazer
para conseguir realmente se superar. As barreiras que eles tiveram que enfrentar, os preconceitos. Enquanto muitas pessoas têm acesso aos bens educacionais, aos bens culturais com facilidade, a criança que vem de família empobrecida, muitas vezes o único livro que ela tem é o livro que está na escola. A criança que vem de uma família mais abastada, ela tem biblioteca, ela tem acesso a livro, ela viaja, ela conhece a história indo aos locais. A criança que é empobrecida, ela tem que, muitas vezes, o único espaço para ter um pouco de conhecimento é na escola. Por isso, nós, educadores, em qualquer espaço, temos que justamente olhar essa diversidade. E aquelas crianças que mais precisam são as crianças que nós temos que observar, cuidar bem, animar, incentivar, se colocar no lugar dela, ter empatia por ela. E entender que a condição que ela está, da sua grande maioria, decorre pela condição histórica do país, pelo que fizeram com as populações que aqui estão. Então, muito cuidado para que nós também não vamos reproduzir o que historicamente foi feito, de achar que a pessoa é pobre porque não quer trabalhar, que o serviço... é pobre, mas se eu quero que a pessoa limpe um quintal na minha casa, eu não quero ganhar um dinheirinho. Esse quintal na minha casa que a gente quer limpar, ou fazer o que a gente quer, é o que a gente quer que nossos filhos façam? Então, assim, cuidado para a gente não reproduzir um discurso que está no imaginário das pessoas, né? Que está representado aqui pela colega da Mafalda. E essa desigualdade histórica construída fez com que, então, as pessoas com deficiência tivessem 2% só na questão dos empregos no país. As pessoas com deficiência em cargos executivos são menos de 1%, 0,64%. As pessoas, então, em nível gerencial, estão com 0,41%. E a relação dos desempregos, da questão também das pessoas com negras, né, da questão dos negros. A taxa de desocupação dos negros no país é de 14,5%. A taxa de desocupação dos brancos é de 9,5%. Esses dados estão aqui da revista CIPA, que foi uma publicação de junho de 2018. Então, é uma pesquisa de ano base 2017. Mas vejam só, a taxa de desocupação de negros e brancos, né? A diferença aí de 6 quase por cento, 5%. A taxa de desocupação de mulheres é de 13,4%. A taxa de desocupação dos homens é de 10,5%. Então aqui a gente tem uma representatividade da desigualdade do país, em relação aos negros, aos brancos, às mulheres, aos homens. E a questão da renda, né, do ambiente de trabalho das pessoas. A renda das trabalhadoras, ou seja, das mulheres, é 25% menor que a dos homens. A renda dos negros é 44% inferior à renda dos brancos. A renda ainda das mulheres negras é 60% menor. Olha só o que isso representa. Né? Está claro o que fizeram com o nosso país, está claro o que fizeram com a colonização nossa. Isso repercute até hoje, infelizmente. E a questão ainda, em que, se nós temos essa representação que nós vimos nos slides anteriores, né, da ocupação, mas nós temos mais de 50% da população brasileira que é entre negros, pretos e pardos, a dimensão acaba sendo maior, né, quando a gente olha os dados dos slides anteriores. E aí, negros em cargos de gerência nas empresas, 6,3%. Negros no quadro executivo das empresas, 4,7%. Então, a representação está aí. Olha agora das mulheres, né, Brasil desigual. As mulheres, elas são 51,4% da população brasileira. Dentre essas, mais da metade, 52% delas têm formação superior. Os homens têm 28,3% de formação superior. Mas quais são os que ocupam os melhores cargos? Os homens. No entanto, as mulheres têm mais formação. Outro
indício do que historicamente foi construído não só com a colonização, mas a questão do gênero mesmo, né? De uma sociedade que ainda é machista, que ainda acha que os homens são superiores às mulheres, que ainda acha que determinadas profissões só cabem homens, né? É só nós observarmos nas nossas escolas quais são os cursos que nós temos mais mulheres e quais os cursos que nós temos mais homens. E aí, quando a gente olha isso, se a gente olha aqui, olha o slide anterior, mulheres 51%, né? E ainda as mulheres 52% de formação superior. Quando a gente olha esse slide, a gente vê que as mulheres nos cargos gerenciais estão com 31,3% e das empresas 13,6%, ou seja, os outros 75,4% ainda são ocupados, 85%, né, são ocupados pelos homens. E agora, quando a gente trata da questão das lésbicas, gays, bissexuais, travesti e queer, né? Então, vejam só que hoje nós temos, em termos das LGBTQ no Brasil, nós temos 9% da população brasileira. E dessas pessoas disseram que 68% delas já presenciaram essas atitudes de homofobia no trabalho, né? Então, dos trabalhadores, de modo geral, já perceberam 68% de atitudes homofóbicas no ambiente de trabalho. E aí, assim, é muita luta que nós temos que fazer pela frente, né? Por isso eu entendo a importância, inclusive, dessa disciplina, para a gente, se não poder fazer muita coisa, mas refletir mais e atuar de modo que a gente supere essas formas de preconceito. E aí vem a Amandinho dizendo o seguinte: muitas pessoas são portadoras e nem sabem, e todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos da escola e até pela TV. E aí Armandinho pergunta para o pai dele: e tem cura? Tem. Qual é a cura? Preconceito se trata com a educação.